Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Física 3. Como vocês podem ver aqui no título, esse curso de Física 3, pessoal, consiste no estudo do eletromagnetismo, certo? Que é uma área da física que é voltada exatamente para entender e compreender interações eletromagnéticas, né? Mas a nossa aula hoje é uma aula introdutória, uma aula que a gente vai abordar os conceitos bem básicos dentro do contexto da história do eletromagnetismo, certo? Como que ele surgiu, né, esses 2.500 anos de idade, né, como que ele começou a evoluir ao longo do avanço do conhecimento científico, né, adquirido pelo homem, nesse tempo todo aí de 2.500 anos. Bem, aqui como vocês podem ver, algumas imagens mostrando as aplicações, sejam elas naturais ou não, né, onde tem a intervenção humana, né, e você vê ao longo do dia a dia você vê bastantes aplicações do eletromagnetismo. Bem, e aí vem a pergunta: o que é o eletromagnetismo? O eletromagnetismo, pessoal, como eu acabei de falar anteriormente, é uma área da física, é um ramo da física que visa entender, né, fenômenos de natureza elétrica e de natureza magnética, e também a interação mútua entre essas duas interações, né? No decorrer desse curso de Física 3, veremos que o magnetismo e a eletricidade, eles são digamos assim, características, né, duas naturezas únicas, né? São duas manifestações, digamos assim, físicas que são uma coisa só, né? Eles estão relacionados unicamente entre si. Não existe eletricidade sem magnetismo e não existe magnetismo sem eletricidade, né? Você vê exatamente que há uma junção dos dois fenômenos, né? E quais são as aplicações do eletromagnetismo? Como eu acabei de falar anteriormente também, as aplicações são infinitas, né? São inúmeras aplicações. Você tem desde do computador, do celular que vocês estão assistindo, estão utilizando na verdade para assistir essa videoaula, até o que mais? Enfim, as ondas de rádio que propagam no espaço até chegar nos nossos celulares, né? O, a internet sem fio também, a fibra ótica, tudo que envolve eletrônico, né, toda a tecnologia que o ser humano possui agora, que é dos últimos 100 anos para cá, tudo é proveniente do que? Dessa aplicação do eletromagnetismo, certo? Então o eletromagnetismo ele possui uma aplicação na vida humana extremamente importante. É uma, digamos assim, uma das áreas da ciência, né, no caso uma área da física, que causou um impacto significativo no estilo de vida da humanidade nos últimos 100, 150 anos, ok? Quais são os pré-requisitos? Agora vamos falar um pouco da aula, né, da teoria do curso. Quais são os pré-requisitos aqui que é necessário para você estudar Física 3? Bem, nesse ponto aqui eu vou ser um pouco categórico, né, um pouco pragmático. Aqui é necessário, pessoal, que a gente tenha um conhecimento legal de cálculo 1, certo? Cálculo 2. E o cálculo 3, aquela parte de integral de superfície, integral de linha, certo? Onde vocês verem lá o teorema de Stokes, o teorema de Gauss, né? Digamos assim, um domínio não, digamos assim, pleno, mas bastante robusto, né, digamos assim, de manipulações vetoriais, como produto vetorial, produto escalar, né, divergente, gradiente e rotacional. É bastante necessário esse tipo de ferramenta matemática, entendeu? Essas ferramentas matemáticas vão ser muito importantes nesse curso de Física 3, ok? E isso é a matemática. Agora a física. Se você já fez um curso de Física 1, né, onde você teve uma base legal, onde os conceitos de campo, potencial,
e força estão bem, digamos assim, enraizados, né? Bem, digamos assim, intrínsecos já, né? Então, é bastante válido, sim. Então, o curso de Física 1 é bem interessante. A parte de ondas, talvez vocês venham no curso de Física 2, mas nada que não seja muito específico, né? E aí vem a pergunta, como é que vai ser o nosso curso de Física 3? O nosso curso de Física 3, pessoal, vai ser um curso quinzenal, a princípio, né? Isso pode mudar um pouco, seja ele 5 dias mais ou 5 dias a menos, né, de lançamento de vídeos, certo? Eles vão estar disponibilizados no canal, ou no canal antigo ou no canal novo, que eu vou disponibilizar futuramente, certo? Mas para quem estiver já assistindo esse vídeo agora, é porque já foi divulgado, né? Mas isso aqui é uma aula introdutória, então a princípio o nosso curso vai ser um curso quinzenal, ou seja, eu vou estar colocando vídeos, e aí os vídeos não vão ser curtos, vão ser vídeos um pouquinho, digamos assim, extensos, né? Um pouco extensos, da ordem de 1 e meia no máximo, ok? Porque a gente vai fazer esse curso de Física 3 um pouco com carinho, né? Vamos usar assim um termo mais apropriado, né? Vai ser um pouco trabalhoso, não difícil, trabalhoso, um pouco árduo, porque a gente vai ver a teoria eletromagnética bem, digamos assim, esmiuçada, né? Bem detalhada. E aí é necessário a gente ter um tempo maior. E aí o tempo que vai ser gasto para fazer toda essa parte aí de vídeo também vai ser interessante, né? Interessante assim, vai ser um pouco gasto, né? Vai ser um pouco extenso, né? Então, a princípio, o nosso curso é um curso de natureza quinzenal, ou seja, a cada 15 dias, seja um pouco mais ou um pouco menos, bota aí um delay aí de 5 dias talvez, mas é mais para mais do que para menos. Então, entre 15 a 20 dias vai ter vídeo novo, ok? Então vem a primeira pergunta, né? O que é, como que o ser humano conseguiu descobrir o eletromagnetismo, que na verdade ainda não tinha essa roupagem, né, de eletromagnetismo. Então vamos aqui uma breve história do eletromagnetismo, né? Repare que uma breve que na verdade não é tão breve assim. Mas a gente vai tentar fazer uma síntese, eu vou fazer uma síntese aqui com vocês dos principais passos, né, dos principais acontecimentos que levaram a termos a nossa teoria eletromagnética. Tudo começou na Grécia Antiga, não sei ao certo, mas mais ou menos entre uns 400 ou 300 anos antes de Cristo, né, na Grécia Antiga, com Tales de Mileto e o âmbar, né, que na verdade os gregos não chamavam âmbar de âmbar, né, eles chamavam de elétron, né. Daí vem o nome elétron, né, eletricidade e todo o jargão que a gente conhece hoje dentro da área do eletromagnetismo. E o que é o âmbar? O âmbar nada mais é do que uma resina de árvore, né, ou que solidifica ao passar do tempo, a tal ponto que ela fica igual esse objeto que vocês estão observando aqui na figura, né? Para quem é muito fã de filme do Spielberg, né, é exatamente aquele objeto lá que está o mosquito lá do filme do Jurassic Park, lá do primeirão lá de 93. Então é esse aqui, certo? É esse objeto. Então o que o Thales ele fez? Ele pegou esse objeto, né? Por algum motivo que até hoje a história não sabe porquê, ele friccionou esse objeto, né? Vamos usar o verbo aqui mais claro, né? O português mais claro, ele esfregou esse objeto, né? Atritou ele, né? Reparem na palavra que eu acabei de falar, o verbo que eu acabei de conjugar, atritou com nada mais, nada menos que a lã das ovelhas, né? Por que motivo até hoje a gente não sabe por que ele fez isso, mas vamos agradecer, né, por ele ter feito isso, porque esse foi o primeiro passo a descobrir certas propriedades que na época não é que não sabia, mas atribuía-se muito misticismo, né,
mito, né, em relação a isso. Achava que era uma coisa mágica, né, dada pelos deuses. Então, você verificava que ao fazer isso, né, principalmente naquela época, você tinha o que? Esse tipo de comportamento. Você atritava, você friccionava, né, ou usando o verbo mais popular, esfregava. Ao esfregar esse âmbar, né, na pele de ovelha ou na lã, né, das ovelhas, extraída das ovelhas, os tecidos feitos à base de lã, você tinha o que? Você tinha essa propriedade. Algo acontecia com o âmbar que ele atraía materiais bem leves, né? Conseguia suspender eles, né? E isso despertava muita curiosidade dos filósofos gregos na época, porque eles não sabiam o que se tratava. Então, vamos atribuir aqui uma manifestação divina, né? Ou alguma dádiva dos deuses para que explicasse isso, certo? Mas passou-se o tempo, ainda certo grau de misticismo dentro dessa parte. Mas o que é mais interessante é que, talvez não acidentalmente ou propositalmente, até hoje ainda a história é um pouco controversa, descobriu-se o primeiro processo de eletrização. Reparem na palavra que eu acabei de falar, eletrização, certo? E esse primeiro processo de eletrização é o processo de eletrização por atrito, certo? Acabei de conjugar alguns verbos aqui muito importantes, né? Esfregar, friccionar, né? Friccionar vem de fricção, né? Então o que acontece? O Tales, né, e qualquer outro grego daquela época, eles faziam isso, né? Para fins de curiosidade, para fins de divertimento, entretenimento, eles faziam isso. E nesse caso você descobria o que? Um processo de eletrização. Então se quer dizer que ele eletrizou, então antes não estava eletrizado? Exatamente. Antes, tanto a pele não, desculpa, o tecido que é feito pela lã da ovelha, assim como o próprio âmbar, né, ou o elétron, né, para eles na época, o que acontece? Eles se encontravam num estado onde não tinha aquela configuração mística, né, aquela propriedade inusitada, né? E aí eles atribuíam a isso alguma outra coisa que fosse algo sobrenatural, mas não sobrenatural no ponto de sentido espiritual, não é isso. É um sobrenatural do ponto de vista acima do que é normal, certo? Tinha duas vertentes na época da Grécia Antiga que eles atribuíam quase todos os fenômenos aos poderes dados pelos deuses, né? E tinha uma outra vertente também da Grécia Antiga que já tentava mais filosofar dentro daquilo que estava acontecendo, né? Tentar compreender. Dentro desse grupo, eles estabeleceram que existia uma certa quantidade de alguma coisa que fazia falta. A gente vai chegar a discutir o que é essa coisa que fazia falta, né? Essa propriedade ou essa quantidade, né, que fazia falta, e que ao fazer esse processo de fricção, né, aparecia, mas eles só ficavam restritos a esse tipo de dois elementos, né? A tecidos que eram feitos de lã e a esse material que eles chamavam de elétron, que hoje a gente conhece como âmbar. E aí, na verdade, o que eles faziam? Eu vou falar aqui agora, né? Vou dar o nome a esse misterioso ator, né? Que aqui está ainda, digamos assim, não muito bem apresentado, que é quem? É o elétron, né? A gente vai falar dele mais posteriormente nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Mas esse elétron, né, ele na verdade gerava carga, né? Então essa carga, que também é uma propriedade, digamos assim, é um parâmetro fundamental dentro do eletromagnetismo, né, dentro da eletricidade propriamente dita, né? Ele deixava de ficar dormente, né, e passava a ser algo ativo, né? E aí quando ele passava a ser algo ativo,
né? O que acontece? E atribuía certas configurações em que antes existia uma certa neutralidade e agora você não tem mais essa neutralidade. Então, esse processo de antes estar neutro e depois não estar mais neutro, adquirir certas propriedades atrativas, né, como vocês vão ver nesse vídeo que eu vou postar agora, certo? Mostra um processo muito mais profundo que está, digamos assim, por trás simplesmente desse ato simples de você friccionar o âmbar com um tecido feito à base de lã. E aí é um processo chamado de eletrização, né? Eletrização. Acho que eu escrevi errado aqui, hein, pessoal? Eletrização não. Eletrização, tá, não, tá certo. Então, o que acontece? Nesse contexto, você tem esse tipo de fenômeno acontecendo. Então, esse foi o primeiro processo que, vamos dizer que não foi acidental, né? Que o Thales descobriu. E que tem esse tipo de manifestação do ponto de vista visual. E aí a gente vai ver aqui no próximo desse vídeo, que é um vídeo do pessoal de um canal chamado Física Universitária, né? A descrição do link do vídeo vai estar aqui nos comentários, certo? Certo? Vai estar aqui na parte da descrição do vídeo. Ok? Vai estar o link do canal e o link desse vídeo também, ok? Então os créditos são todos para eles. Nesta demonstração, iremos usar um âmbar, penas, canudinhos de refresco, papel toalha e uma garrafa PET. A história da eletricidade teve início com os gregos que utilizavam uma resina oriunda da casca de algumas árvores. Esta resina, quando atritada com peles ou cabelo, atraía pequenos objetos leves, tais como penas ou folhas secas. Esta resina é o âmbar, que em grego se traduz como elétron, cuja palavra deu origem aos fenômenos elétricos observados posteriormente. Começaremos o experimento esfregando o âmbar com o cabelo. Este atrito eletrizará assim o âmbar, que será capaz de atrair as penas. Atualmente, ao contrário da antiguidade, existem muitos materiais sintéticos capazes de se eletrizar com muito mais facilidade. Um destes materiais é o canudinho de refresco, que ao ser atritado com papel toalha, se eletriza mais facilmente do que o âmbar. As cargas do canudinho podem até mesmo mantê-lo grudado na parede. Porém, se passarmos os dedos no canudinho eletrizado, podemos descarregá-lo, ou neutralizar parte dessas cargas, e o canudinho não grudará mais na parede. Podemos também mostrar essas forças elétricas de ação à distância, por exemplo, apoiando um canudinho eletrizado sobre uma garrafa PET e aproximando uma das mãos. Como o canudinho está eletrizado e a mão está eletricamente neutra, haverá atração entre elas. Porém, se aproximarmos um outro canudinho, também eletrizado, com cargas de mesmo sinal, verificamos que elas se repelem, demonstrando que cargas de sinais diferentes se atraem e de mesmo sinal se repelem. Então, pessoal, como vocês viram no vídeo, né, apareceram algumas informações um pouco mais avançadas, como força, né, algumas palavras aqui que foram ditas no vídeo, né, força elétrica, cargas de mesmo sinal, cargas de sinais diferentes, né, positivas e negativas, como vocês viram no vídeo. Isso tudo vai ser explicado posteriormente, ok? Esse vídeo é puramente um vídeo ilustrativo, né, para fins didáticos, no sentido de que mostrar como que é o processo de eletrização, ok? Depois, no decorrer das próximas aulas, eu vou voltar a esse ponto de
processos de eletrização. Vou mostrar que existem 3 principais processos de eletrização, que é por contato, que é por indução, né? E por atrito, né? Então esses são os 3 processos de eletrização, os mais clássicos, digamos assim. Então, novamente aqui reiterando, dando todos os créditos aqui ao canal Física Universitária, cujo link vai estar na descrição do vídeo, certo? Tanto do vídeo quanto do canal, ok? Onde esse canal é uma parceria da Unesp, não, da Unicamp com a USP, certo? É bem interessante, pessoal. Eles têm bastantes experimentos de física lá e vocês podem acessar depois, por curiosidade, verem outros experimentos famosos dentro da área de física, né? Enfim, então vimos aqui que lá na Grécia Antiga, né, já tinha essa ideia desse tipo de fenômeno, desse tipo de acontecimento, né, esse tipo de visão que se tinha da eletricidade, mas ainda muito restrita, ainda muito primitiva no sentido de conceito, né? Os conceitos ainda eram muito primitivos, não se tinha ideia do que era carga elétrica, não se tinha ideia do que era o elétron, simplesmente era algo empírico, né? Algo fenomenológico. Só que passaram muito tempo depois, né? Aí quando foi no século XVI, o primeiro, digamos assim, o primeiro cientista da época, né? Chamado Girolamo Cardano, né? Ele publicou um livro, né? Na época, as publicações eram tudo feitas em latim, né? Porque era a língua científica da época. E ele publicou um livro chamado De Subtilitate, né? Em 1550, onde ele mostrava as diferenças entre a eletricidade e o magnetismo. Então já se tinha ideia de ímãs, né? Nessa época já se tinha ideia da aplicação do uso de ímãs, principalmente para a questão de bússolas, certo? Onde tinha a época, a Europa estava passando por um processo muito importante, que era um processo, era o início da Renascença e, digamos assim, não era mais Idade Média, porque a Idade Média oficialmente ela caiu com Constantinopla em 1453, se não me engano, certo? Então, o que acontece? Ainda tinha um resquício aqui de muitas, como podemos dizer, conhecimentos, né? Heranças ainda da Idade Média e também uma espécie de invasão, né? Vamos usar esse termo aqui, né? De novos conhecimentos que estavam sendo, digamos assim, redescobertos, né? Por isso que o nome vem Renascença, né? Ou estava tendo um renascimento cultural e científico na época na Europa. Mas ainda assim, isso é uma fase de transição. E também, do ponto de vista geopolítico, né? Você tinha o que? As grandes navegações também, principalmente pelo pessoal da Espanha, Portugal. Tinha ainda bastante, como se diz, aplicação, né? Tinha-se muito interesse principalmente na parte de instrumentação proveniente do uso de ímãs, né? Principalmente a questão da bússola, que era, digamos assim, projetada para navegação mesmo, né? Para orientação em alto mar, ok? Nessa época, como vocês já sabem, já se tinha sido descoberto os continentes americanos, né? América do Sul, Central e América do Norte, ok? E o conhecimento, né, de aplicação de ímãs era muito importante na construção de bússolas cada vez mais precisas, ok? E instrumentos de navegação basearam também em ímãs, né? Nesse instrumento, né? Tinha, se eu não me engano, tinha um astrolábio também. Depois vocês podem me corrigir que se eu estiver errado aqui nos comentários. E o Girolamo, né, o Girolamo Descampo, o Girolamo Cardano, né, ele fez uma publicação, como vocês podem ver, em 1550, onde ele mostra exatamente essa parte, né, que
existem fenômenos que são puramente elétricos e existem fenômenos puramente magnéticos, mas ainda assim não se tinha ideia de que um tinha uma conexão com o outro, né? Não se tinha ideia de que a eletricidade tinha conexão com o magnetismo. No século XVI, esse foi o primeiro, digamos assim, a primeira publicação em que realmente você começou a ter a construção, mesmo que primitiva ainda, né, do conceito de que é uma carga elétrica, o que é uma força elétrica e o que é o campo elétrico, né? Então, William Gilbert, em 1600, ele publica o De Magnete, né, que também era uma publicação em que ele começava a elaborar, digamos assim, de forma bem conceitual, mas ainda assim não com o que a gente conhece hoje, não com o que a gente sabe hoje. Por exemplo, não se tinha ideia do que era o elétron, não se tinha ideia do que era uma carga elétrica, o que é força coulombiana, né? Que é a força eletrostática. Campo elétrico também nem se tinha ideia, mas ele achava que, por exemplo, na questão do âmbar e do tecido feito de lã, ele achava que quando se atritava o âmbar num tecido feito à base de lã, você roubava uma certa substância que ele chamava de humor, e aí a ausência dessa substância fazia com que não só o objeto, mas o que estava em volta do objeto sofresse uma ausência, né? Uma ausência de humor, né? É exatamente essa palavra que vocês estão ouvindo mesmo. Então aqui você já vê claramente que o humor ele seria, digamos assim, algo correspondente com carga. E as consequências da ausência ou do excesso dessa substância, né, invisível e etérea, a gente teria como que a força e o campo, né, o campo elétrico. Ok? Em 1660, Otto von Guericke ele cria uma coisa chamada esfera de enxofre. E aí você vê a primeira manifestação da área do eletromagnetismo, que é a parte de eletrostática, quando você tem cargas em repouso, certo? Ele constrói uma esfera puramente de enxofre, ele produz, e dentro dessa esfera ele coloca uma barra de metal. E aí o que acontece? A partir de movimento, de um giro de uma alavanca muito rápida, né? Essa barra de metal ela começa a se movimentar rapidamente nesse enxofre e ela começa a produzir uma certa propriedade que faz com que todas as outras esferas de enxofre em volta, né, sejam atraídas para a esfera principal. Então aí é a primeira demonstração, né, de como você pode converter certas quantidades de energia, né? No caso aqui você está vendo uma mutação, né? Vamos usar essa palavra aqui, uma transformação, que eu acho que é melhor o termo. Uma transformação de algo que é cinético, da energia cinética, que é o movimento da alavanca, né? E o fato de você estar gerando uma energia, né, que ainda assim é misteriosa, e que vai proporcionar o quê? A geração de carga, né, a ponto de fazer com que você tenha uma atração das outras esferas. Mas lembrando que o conceito de energia ainda nem sequer tinha sido construído na época, né? Os aspectos de forças ainda assim eram muito ainda obscuros, né? A força, como a gente entende hoje, como é mostrada pelas leis de Newton, ainda assim não estavam muito bem definidas, né? Não tinham sido muito esclarecidas ainda, certo? Então, em 1675, Robert Boyle, né, ele novamente demonstra, né, através de um experimento, que essas forças elétricas, repare que eu coloquei forças elétricas em itálico, né? Essas forças elétricas ainda não se tem ideia de como é quantizada, né? Não se tem ideia exatamente da natureza dessas forças, né? Não se sabe ainda como quantificar, como mensurar, como determinar do ponto de vista
científico, né, propriamente dito, do ponto de vista matemático, né? Não existe uma formulação ainda dessas forças elétricas, ou se é só uma ou se são várias. Mas o que ele viu que o experimento também feito por Otto von Guericke é o mesmo experimento, só que ele pode ser feito em vácuo, né? Não precisa ter um ar atmosférico em volta. E aí eu vejo que no século XVIII, né, saindo do século XVIII, temos o que? O primeiro grande passo que eu digo assim para que fosse digamos assim, uma evolução da ciência, né, ou do ramo chamado eletromagnetismo. Esse primeiro grande passo foi a descoberta da garrafa de Leyden, que existe uma controvérsia, né? Alguns autores falam que foi Muschenbroek, né? Pieter von Muschenbroek, em 1746, que descobriu a garrafa de Leyden, né? E Ewald von Kleist, né, em 1745, que também na Alemanha ele também descobriu, né, a garrafa de Leyden. O termo Leyden é por causa da cidade onde Muschenbroek morava, né? Certo? Se eu não me engano, é onde hoje é a Holanda, em algum lugar da Holanda. Enfim, a questão é a seguinte: você tem uma garrafa, você coloca uma haste de metal e um material na superfície, um material esférico, como vocês estão observando aqui, certo? E o que acontece? Você faz uma fricção. Essa fricção, você pega algum material, por exemplo, um bastão, e começa a atritar ele com outro material, por exemplo, um tecido. Feito isso, você pega esse bastão e toca na ponta dessa garrafa, né? Das duas. O que vai acontecer? Isso vai provocar um processo que a gente vai falar depois, que é um processo de eletrização, certo? Por contato. E as cargas negativas, elas vão ficar o quê? Acumuladas nessa garrafa, certo? Elas vão ficar acumuladas nessa garrafa. Essa parte onde vocês estão observando aqui, nas duas figuras da esquerda, são onde você tem uma espécie de invólucro em torno, né? São partes onde você tem que ter para poder pegar nela. Porque se você pegar nela, você toma um choque muito grande, que foi o que aconteceu com o Muschenbroek. Acredita-se dentro da história da ciência que ele descobriu acidentalmente, né, a garrafa de Leyden, esse princípio físico. E ele tomou um choque que ficou caído no chão. Tem uma série, depois que eu vou colocar aqui no final do vídeo, né, ou na descrição do vídeo, no canal, onde mostra a história da eletricidade, que é muito interessante também. E aí o que acontece? Na verdade, o que ele criou foi o quê? Um capacitor, certo? O capacitor, vocês vão ver no decorrer do nosso curso, que ele é digamos assim, uma definição, né, de um agente que faz com que armazene energia, sempre dentro do contexto da eletrostática e da eletrodinâmica, tá? Sempre dentro desse contexto. Que ele tem como armazenar carga elétrica, né? O objetivo do capacitor é armazenar carga. Então, ao momento que você atrita um objeto, depois pega esse objeto que foi atritado e toca nessa garrafa, você está mandando o que? Carga elétrica. A gente não vai entrar em muitos detalhes da física aqui, porque a gente vai ver isso posteriormente. E aí você acumula carga elétrica, quantas vezes você puder, você vai acumular cada vez carga elétrica. Então, quando você vier com algum outro material e aproximar dessa parte, dessa esfera metálica que vocês estão vendo, ele vai soltar faíscas, né? Então é o que? A faísca é o que? É a manifestação do que? Da descarga total da garrafa, da carga que está contida aqui. Por que isso foi um grande passo? Porque
você agora poderia armazenar cargas elétricas para utilizar o quê? Para utilizar em outros experimentos no futuro. Você não tinha aquela preocupação de, nossa, e agora, tem que fazer tudo isso? Então isso dava uma, digamos assim, uma margem maior, digamos assim, para poder realizar experimentos, realizar estudos, né, sejam eles de natureza teórica ou natureza experimental, para se investigar mais a natureza dessas propriedades da matéria, né? E aí, no século XVIII, né, Charles Dufay, em 1733, ele encontra exatamente a diferença entre forças elétricas de atração e forças elétricas de repulsão através de um experimento também que ele faz, certo? E aí já podemos ver os moldes da eletricidade, né? Como a gente conhece hoje. Certo? Os primeiros moldes estão começando a ser construídos, onde ele está colocando forças elétricas de atração e uma força elétrica de repulsão. Ele sabe que era de natureza elétrica, já se tem o conhecimento de carga elétrica, certo? Onde na época se constrói o conceito de carga elétrica a partir da observação do afastamento ou da atração de certos materiais, certo? Então, a construção do conceito, né, os postulados, digamos assim, vamos usar esse termo, né, os postulados de carga elétrica, né, e força elétrica são consequências de uma observação em que você vê a aproximação de objetos, a atração entre eles e a repulsão entre eles. Nessa época já se tinha, né, já um conhecimento de como que as forças eram, digamos assim, classificadas, ok? E, consequentemente, como vocês estão observando aqui, já tem a construção dos moldes do que são cargas positivas e cargas negativas. E aí, em 1752, Benjamin Franklin, né, ele inventa o para-raios, mas ninguém, né, quer dizer, não ninguém, mas dentro do contexto histórico, todo mundo pensa lá na história da pipa que ele colocou lá para pegar o raio, né? E acredita-se dentro da história da física que isso foi um mito, né? Na verdade, ele nunca fez esse experimento, né? Ele nunca chegou a realizar esse experimento. Existe aí uma certa, digamos assim, nebulosidade, vamos usar esse termo aí, né, em relação a esse experimento. Uns falam que fez, outros falam que não fez, mas o consenso atual é que ele não tem realizado esse experimento. Mas acredita-se que ele sugeriu que através de um objeto, né, de uma haste metálica, com mais de 5 metros de altitude, 5 metros de comprimento, por exemplo, né, com mais de 5 metros de comprimento, presa a uma garrafa de Leyden, poderia ser capaz de atrair um raio e armazenar sua carga elétrica ali, certo? Esse experimento, se eu não me engano, ele foi realizado, mas não foi por Benjamin Franklin, certo? Foi por algum outro físico na Europa, que depois eu vou pesquisar e vou colocar aqui na descrição do vídeo, certo? Por curiosidade. Mas esse experimento foi feito sim. Eu não sei se foi na França ou se foi na Holanda. Mas esse experimento foi feito sim e foi a primeira vez que se conseguiu, digamos assim, dominar um raio, né? Vamos usar esse termo aqui, dominar. E esse mecanismo que o Franklin propôs se tornou o para-raio, né? Que a gente conhece hoje em dia. No século XVIII, temos aqui o palco de uma briga que veio dar fim, né? Dar fim totalmente à natureza da eletricidade. Né? Briga entre aspas, né, pessoal? Mas não foi tão entre aspas assim. Né? Quem aí tem curiosidade de saber a história da ciência, né, a história da física, sabe que no século XVIII, o que aconteceu? No final do século XVIII, Luigi Galvani, né, e Alessandro Volta
fizeram um embate para descobrir, né, qual era a verdadeira natureza da eletricidade. O Galvani, ele publicou em 1791 um livro onde ele coloca lá de viribus electricitatis in motu musculare commentarius, né, que é do latim, que significa a vibração elétrica em musculatura e comentários. E aí o que acontece? Nele, o que ele faz? Ele fazia experiências com sapos mortos, né? Sapos mortos. E ele fazia o seguinte, ele deixava passar uma carga em movimento. Repare no termo que eu coloquei, uma carga em movimento, a partir de um fio de cobre, conectado ao sistema, né, muscular, o sistema muscular das rãs e dos sapos, né? E o que acontece? Quando ele tocava lá nos nervos, nos músculos dos animais, obviamente já falecidos, né, mortos, eles se mexiam, certo? Então, o Galvani ele dizia que existe, além da eletricidade que a gente poderia observar através de fenômenos em objetos que não eram seres vivos, os seres vivos, isso todos os seres vivos, inclusive o homem, tinha também uma eletricidade biométrica, digamos assim, né? Uma bioeletricidade, biométrica não, corrigindo aqui o termo, uma bioeletricidade, uma eletricidade da vida, né? Um vis viva da eletricidade. E era diferente, não tinha nada a ver com a eletricidade que se via antes. E aí o Alessandro Volta, ele contradiz a publicação do Galvani, dizendo, não, isso não tem nada a ver. E aí ele mostra, através de um experimento, que a mesma eletricidade que faz o sapo mexer, né, a perna morta dele, né, é a mesma eletricidade que provém de baterias, né, que ele construiu na época, em 1800, que é a primeira bateria elétrica. E aí o Alessandro Volta, ele ganha a disputa, né, certo? Ele ganha e mostra que não existe uma vis viva da eletricidade, né, uma bioeletricidade, que toda a eletricidade ela é igual, não importa se ela provém a partir de objetos inanimados, né, fenômenos que envolvem objetos inanimados ou que envolvem seres vivos, né? A eletricidade é a mesma. E aí ele finalmente faz a primeira bateria elétrica, certo? Por volta de 1800. E aí eu digo que é o segundo grande passo da história do eletromagnetismo. Porque a partir da bateria você tem a primeira fonte de energia, vamos usar essa palavra aqui agora por enquanto, que vai fazer o que? Gerar corrente contínua. Ou seja, repare que agora estou usando o termo corrente contínua. Mas corrente o que? Corrente elétrica, certo? Temos uma corrente elétrica de natureza contínua, ok? Que é proveniente da bateria criado por Alessandro Volta, certo? Por isso que o termo das pilhas que a gente conhece, das baterias, que fornecem corrente contínua, elas têm o V de volt, né? Que na verdade é uma abreviação, uma homenagem à Volta, né? Alessandro Volta. E aí temos aqui o segundo grande passo, porque a partir desse camarada, né? A partir da descoberta desse físico, né? Desse cientista na época, que temos hoje a produção de corrente elétrica, certo? E das nossas baterias, que a gente conhece hoje, por exemplo, a pilha é uma forma de bateria, certo? Ok? Então, isso foi o segundo grande passo da história do eletromagnetismo. Século XVIII. Aí, digamos que esse passo que foi dado no século XVIII pela humanidade, na busca da compreensão do que é a eletricidade,
finalmente chega-se a uma lei fundamental, que é conhecida como a lei fundamental da eletrostática. Repare que agora está o termo da palavra eletrostática significa eletro mais estática, né? Então temos o que? Eletrostática. Então a etimologia da palavra sugere o quê? Que é a eletricidade, digamos assim, estática, né? Estamos falando de cargas que não se movem. E aí o nosso ilustríssimo cientista Charles Augustin de Coulomb, em 1785, ele formula a primeira lei quantitativa, certo? Com base na atração na teoria de forças atrativas de atração e repulsão, a nossa conhecida força elétrica. E, como falei para vocês, força é uma grandeza de natureza o quê? Vetorial, certo? Então eu tenho 1 sobre 4 π e ela é formulada da seguinte forma: 1 sobre 4 πε0, eu tenho uma carga Q1 e uma carga Q2 multiplicadas, divididos pelo quadrado da distância em que separa essas duas cargas, multiplicado pelo vetor unitário dessa distância entre eles, certo? Essa lei, pessoal, é uma lei muito importante porque é ela que vai dar a base para toda teoria eletrostática, toda teoria eletromagnética posteriormente, certo? Então, digamos assim, o princípio fundamental do eletromagnetismo é a lei de Coulomb, certo? É a partir dele que tudo depois foi construído. E o princípio da superposição que eu vou mostrar para vocês na próxima videoaula, ok? E aí, essa lei é fundamental por quê? Porque se eu tenho cargas Q1 e Q2 iguais, ou seja, ambas positivas, agora a gente está colocando o quê? O conceito de carga elétrica, certo? Mas ainda a gente não definiu ainda o que é que gera essa carga elétrica. Isso a gente vai ver posteriormente. E ele diz o seguinte: olha, se eu tenho cargas positivas com o mesmo sinal, elas vão se repelir. Não importa se são negativas ou são positivas. Se elas são, aqui no caso eu coloquei duas positivas, mas não importa se os sinais são positivos ou negativos. Se eu tenho duas cargas com o mesmo sinal, elas vão gerar uma repulsão, certo? E são cargas, se forem o mesmo sinal, elas vão ter o que? Uma atração. Repare o seguinte, que vamos supor que a carga Q1 seja igual a Q2, só que com o sinal trocado. Isso vai dar 1, 4πε0, que é o quadrado sobre R2. Se as cargas forem negativas ou positivas, o sinal da carga do produto vai ser positivo. Agora, se for cargas com sinais diferentes, vai dar negativo. Isso vai dizer o que? Uma atração. Existe uma semelhança muito grande com o quê? Com a lei da gravitação universal de Newton, que mostra que a atratividade. Por isso que não tem um sinal negativo aqui na força de Coulomb, ao contrário que tem lá na lei de Newton lá da gravitação universal, da força gravitacional, onde tem um sinal negativo na frente, certo? E aí vem a pergunta: Francisco, de onde é que vem esse 4π e de onde que vem esse ε0? E o que significam eles? O 4π, pessoal, eu vou mostrar para vocês em aulas futuras de onde que ele vem. Está relacionado com uma teoria que provém da integração do espaço, né? E aí a gente está falando aí de lei de Gauss, né? A gente vai falar disso posteriormente. Está relacionado diretamente com uma coisa chamada ângulo sólido. A gente vai falar disso depois. E esse ε0 é uma propriedade elétrica, né, associado a cargas no vácuo, certo? E aí a gente também vai dar o nome a ela posteriormente. Por enquanto, vamos deixar aqui um certo ar de mistério, ok? Então, esse foi o primeiro grande passo. Perdão, esse aí foi um grande passo na quantização e na análise matemática da eletricidade, né? Do eletromagnetismo como um todo. E aí,
esse experimento, que foi chamado, não o experimento do século, mas o experimento que abriu a porta da ciência, da física, para dizer, olha, eletricidade não é diferente de magnetismo. E o magnetismo também não é tão diferente assim da eletricidade. São manifestações diferentes da mesma entidade, se a gente podemos dizer assim essa palavra, da mesma propriedade física que existe. Então, Hans Christian Ørsted, em 1820, ele fez um experimento em que visava o quê? Ele pegava um fio de cobre com carga em movimento, ou seja, uma corrente elétrica, só que eu não estou usando o termo de corrente elétrica ainda, certo? Que afetava diretamente uma bússola que ele colocava ali próxima, certo? Sempre fazendo com que a direção da agulha da bússola ficasse perpendicular ao sentido da corrente, que no caso é o próprio fio. Isso foi uma coisa extremamente espantosa para os cientistas da época, porque eles diziam, por que a eletricidade afeta a bússola, afeta esse ímã, né? Por quê? Por que isso acontece? Não se tinha uma ideia de por que acontecia isso, certo? O experimento de Ørsted, ele mostra exatamente que existe uma ligação muito forte um com o outro, mas ele não diz que são coisas diferentes que explicam a mesma coisa. Ele diz, olha, a eletricidade afeta o magnetismo, mas será que o magnetismo afeta também a eletricidade? Ele jogou essa pergunta no ar com o experimento dele. Então, pessoal, né, a experiência de Hans Christian Ørsted, ela foi um marco, né, e ela mostrou que a eletricidade afeta o magnetismo, né? E o magnetismo, será que afeta a eletricidade? Então foi essa pergunta que a experiência do Ørsted lançou, né? Agora, que existia uma relação entre esses dois aspectos, né, da fenomenologia das interações, isso era evidente, ok? Então, ao passar uma corrente elétrica por um fio, o ímã, né, no caso a bússola, né, ela ficaria o que? Atraída perpendicularmente em relação a esse fio. Então, antes de responder a pergunta por que isso acontecia, né, vamos ver aqui a experiência de Ørsted reproduzida aqui pelo professor Laoer Miguel, né? O canal dele vai estar na descrição aqui do vídeo, ok? E o link também do canal dele lá, do site dele também. Então vamos assistir aqui o vídeo aqui. O que ele está fazendo? Ele está pegando uma bateria, né? Está colocando em um circuito fechado e como vocês podem observar, a corrente elétrica passa pela espira ali, né? Gerando um campo magnético e consequentemente fazendo o quê? Com que haja uma alteração da direção da bússola, né? Então essa parte, pessoal, a gente vai entrar em detalhes disso posteriormente no decorrer do curso. Como é que esse campo magnético é criado? Então isso aí é uma coisa que vai ser o próximo slide, que foi respondido por um dos, digamos assim, personagens mais importantes, né? Se não o mais, mas pelo menos um dos 10 mais importantes da história da física, que é o Sir Michael Faraday, né? Ele foi o, digamos assim, o experimentalista de mão cheia, né? E ele conseguiu, através de experimentos, mostrar um fenômeno que a gente vai discutir também no nosso curso de eletromagnetismo, que é o que? É o fenômeno de indução, né? Indução magnética, ou também que também pode ser chamado de indução eletromagnética. Certo?
Então, Michael Faraday, em 1831, ele faz uma experiência, né, uma experiência em que ele mostra que um ímã ele pode fazer com que um fio eletrificado gire em torno desse próprio ímã, certo? E, consequentemente, ele pode fazer o contrário também. Ele pode mostrar que, ao aproximar de um ímã, de um circuito elétrico, o mesmo vai ser alterado, vai gerar um campo, né? Então, isso é uma experiência que mostra o marco, né, da criação do motor elétrico, certo? E do transformador elétrico, né? Aumenta-se o número de espiras, né, de cobre, bota uma corrente ali e pronto, você gerou um campo magnético. E de forma contrária também, certo? E de forma contrária também, você pode transformar o que? Construir um transformador elétrico. Mas a física associada a esses dois mecanismos a gente vai ver posteriormente no decorrer do curso de Física 3. Contudo, o que deve ser colocado aqui é que ele criou uma nova tipo de física, né? Com esse experimento. Ele mostrou que os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos, assim como o Ørsted tinha mostrado, eles estão intrínsecos, né? Não existe uma desmembração, né? Digamos assim, se é que tal palavra existe, né? Não existe uma diferenciação entre eletricidade e magnetismo, né? Os dois são complementares. Então, nasce aí a ideia não só do magnetismo ou da eletricidade, né? Cria-se então agora um aspecto muito mais profundo em relação ao estudo desses fenômenos, né? E propriamente dito tem o nascimento aqui do eletromagnetismo. E com o passar do tempo, o Faraday também começa a fazer questionamentos, né? Um deles é o seguinte: a luz não seria uma manifestação desse eletromagnetismo, certo? Não seria uma onda que se propaga, né, pelo espaço, né, de forma a partir de uma combinação de magnetismo com eletricidade? Não seria uma onda eletromagnética? Faraday tinha uma intuição física muito grande em relação a isso, certo? Só que ele não dominava por completo a matemática necessária para provar isso. Então, um contemporâneo dele, que também é um dos personagens, digamos assim, mais importantes dentro do ramo do eletromagnetismo, é o Sir James Clerk Maxwell, que em 1864 ele fez a unificação da eletricidade com o magnetismo do ponto de vista teórico, entendeu? A unificação teórica criando assim o que a gente conhece como o eletromagnetismo, ou a teoria eletromagnética. Então, essas quatro equações que vocês estão observando aqui no lado esquerdo do vídeo de vocês são as chamadas, né, as famosas, né, equações de Maxwell do eletromagnetismo, certo? Tá a numeração 1, 2, 3 e 4. Eu não vou discutir as equações 3 e a 4, vamos discutir de forma muito simples a equação 1 e a equação 2. Isso aqui é a forma diferencial das equações de Maxwell. Tem a forma integral também, que a gente vai também abordar isso no decorrer do curso, lá no final dessa disciplina aqui, desse curso de Física 3. Ok? Então, na equação 1 e equação 2 é o que? Trata-se do divergente do campo elétrico e o 2 trata-se do divergente do campo magnético, ou divergência do campo magnético, também pode ser falado dessa forma. A equação 1 ela diz o seguinte, ela é uma sofisticação da lei de Coulomb, né? E está mostrando o quê? Que só existe campo se tiver carga. Esse ρ, né, esse ρzinho aqui que vocês estão observando, né, que está aqui em cima desse parâmetro ε0, ele é o quê? Ele é um símbolo, né, uma letra grega, que denota a densidade, né, superficial ou volumétrica, na verdade, a densidade volumétrica de carga. E ele diz o seguinte, olha,
esse parâmetro dividido pelo parâmetro ε0, que depois a gente vai dizer o que é no futuro próximo, no decorrer das próximas aulas. Essa razão é exatamente proporcional à divergência do campo elétrico, certo? Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Se tiver campo, eu tenho essa distribuição superficial, distribuição volumétrica de carga. Se não tiver campo, não tem carga nenhuma. E vice-versa, né? Você cria campo a partir da carga. Você não pode criar carga a partir de campo, ok? Então, tendo carga elétrica, você tem campo. Essa, digamos assim, é a física associada a essa equação 1. A equação 2, pessoal, ela está associada com o quê? Com o que chama, ou vocês já ouviram falar, se não ouviram falar, vão ouvir pela primeira vez aqui agora, é o quê? O que chamamos de monopolo magnético. Não existe monopolo magnético, é isso que essa equação está querendo dizer. Se você pegar um ímã, você sempre vai ver que ele vai ter um norte magnético e um sul magnético. Pega-se esse ímã, né? Né? E divide ele. Depois aí você vai ter dois pedaços. Esses dois pedaços vão ter dois polos, certo? Um polo magnético sul e um polo magnético norte. Um norte magnético ou um sul magnético, enfim, como vocês queiram chamar. Mas a questão é que você nunca vai ter um monopolo. Sempre você vai ter um dipolo magnético, certo? Então é isso que essa equação está mostrando. Olha, o divergente do campo magnético, ou a divergência do campo magnético é igual a zero. Porque você não tem um monopolo, certo? Não existe monopolo magnético. A equação 3 e a equação 4, a gente não vai entrar em discussão aqui agora com ela, porque ela estava relacionada com outros aspectos que a gente não viu aqui agora e que a gente vai trabalhar esses conceitos mais futuramente, certo? Que é a densidade de corrente, que é esse J aí com a setinha em cima, que é o vetor densidade de corrente, certo? A variação do campo elétrico com o tempo e a variação do campo magnético com o tempo também. São questões que são abordadas na eletrodinâmica, certo? A primeira parte do nosso curso vai ser a eletrostática, onde o campo magnético e o campo elétrico não variam com o tempo, ok? E aí, a pergunta que o Michael Faraday levantou foi a seguinte: a luz não seria uma onda eletromagnética? Então, o seu contemporâneo, né, o Maxwell, sabendo da ideia do Faraday, né, eles dois publicaram um artigo juntos, né? O Maxwell ele fez uma adaptação, né, uma sofisticação da teoria digamos assim, protótipo, né, do protótipo de teoria que o Faraday tinha, né? E a partir da matemática, ele mostrou que a luz é uma onda eletromagnética. E como é que ele mostra isso? Com essa equação aqui à esquerda, né, onde ele mostra que o Laplace, essa equação aqui dentro desse retângulo vermelho é uma equação diferencial de segunda ordem. Não se assustem com isso, tá? Depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso posteriormente. De uma onda, da propagação de uma onda. Então essa aqui é a equação da onda, ok? E aqui embaixo, esse c ao quadrado é a velocidade de propagação da onda elevada ao quadrado. E esse φ, não, na verdade é o πc, né? O πc que está aqui, né? Ele é uma função que pode denotar tanto quanto o campo magnético quanto o campo elétrico, né? Pode ser um ou pode ser o outro, ok? Então isso mostra que a luz é uma onda eletromagnética, certo? E que tanto o campo magnético quanto o campo elétrico eles se propagam em conjunto numa trança interminável, né? De forma ondulatória, gerando assim o que a gente chama de luz, certo? Cuja velocidade é dada por esse valor que vocês estão observando aqui, que é aproximadamente 3 que multiplica 10 elevado à oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. Então provou-se, né,
que a luz é uma onda eletromagnética, né? O Maxwell ele teve uma felicidade muito grande fazendo isso e, consequentemente, unificando de forma completa e por definitiva e assim, digamos assim, dando vida, né, à teoria eletromagnética no sentido de unificação, né? Então ele consegue unificar a teoria tanto magnética quanto a teoria elétrica numa só teoria, mostrando que na verdade não existe diferença nenhuma entre eletricidade e magnetismo. São aspectos diferentes da manifestação de um fenômeno maior, né? Pois bem, pessoal, depois, né, de Maxwell, em 1864, ter publicado as suas equações célebres, né, e ter mostrado que a luz é uma onda eletromagnética, veio seguidamente das aplicações bem mais recentes que a gente utiliza hoje. A teoria de semicondutores, certo? Onde você utiliza cristais para poder transmitir de forma mais, como se diz, mais eficiente, sem perda de corrente elétrica, que é muito utilizado em processadores de computador, certo? Essa física, né, dos semicondutores, essa aplicação direta. Depois, Hertz, né, ele fez uma descoberta experimental muito importante, mostrando que realmente o que Maxwell mostrou na teoria é comprovado experimentalmente, que existem ondas eletromagnéticas e que elas podem ser utilizadas de forma muito, mas muito importante, né? Que é o que? Telecomunicação. Você pode se comunicar através de envios de ondas, né? Então nasce aí o telégrafo, nasce aí a comunicação via ondas de rádio, que foi no final do século XIX, né, que começou os primeiros telégrafos, e o início do século XX. Certo, pessoal? Então, o número de aplicações que ocorreram depois da unificação, né, da teoria, ou não, nem a unificação, como se diz, do fechamento, digamos assim, do eletromagnetismo clássico, né, foi muito, digamos assim, importante, né, muito importante. E, claro, né, a questão da corrente alternada, da corrente contínua, que aí a gente entra já em meados, final do século, final do século XIX, início do século XX também, onde a gente vê um palco aí de uma outra briga, né, entre aspas, né, entre uma disputa, né, não vamos usar a palavra briga, vamos usar a palavra disputa, entre Tesla e Thomas Edison, né, com a questão da corrente alternada e da corrente contínua, onde no final Tesla ganha, né, mostrando que a corrente alternada é mais eficiente, mais barata e mais segura do que a corrente contínua, ok? E, enfim, inúmeras outras aplicações que porventura se desenrolaram, né, no passar dos anos até o tempo atual. Bem, pessoal, então a gente termina a nossa aula introdutória aqui. Isso tudo que a gente fez aqui em mais de uma hora, mais ou menos, é um histórico, né, um breve histórico, né? Posso ter obtido alguma coisa, ou falado alguma coisa que assim, está um pouco fora de contexto, mas no geral esse seria um resumo da história do eletromagnetismo